Olá, pessoal. Nessa videoaula vamos falar de um método para resolver EDOs lineares não homogêneas, que é o coeficientes a determinar. O coeficientes a determinar, ela tem, vamos dizer, muitas limitações de resolução, ou seja, resolve só alguns tipos de exemplos, só que tem a vantagem de resolver mais rápido. Tá? Então, os exemplos que ela resolve faz pouca conta e resolve a mão muito mais rápido. Então, principalmente comparado à variação de parâmetros ou também redução de ordem. Então, quais são as ideias? O que eu quero dizer com poucas. Não resolve tudo, só alguns tipos. Então, primeiramente, ele só resolve EDOs com coeficientes constantes, a parte homogênea. E essa parte aqui, o R de x, ela é só alguns tipos de funções. Que tipos de funções? Funções que têm derivadas, em algum sentido, cíclicas. Tá? Então, o que eu quero dizer isso? Por exemplo, eu vou falar alguns exemplos e depois eu vou citar alguns não exemplos para entender quais são o rosto que a gente precisa. Primeiramente, r de x igual a polinômio, tá? Então, porque ela é cíclica, se a gente derivar depois de um certo número de vezes, fica se repetindo 0, 0, 0, 0, 0. Então, ela se mantém, vamos dizer, em algum sentido restrito ao grau do polinômio, todas as derivadas. O r de x igual a seno de kx, ela tem a vantagem que se a gente derivar não sei quantas vezes, tá? Eu posso ter problema para derivar, mas eu sei que ela vai ser, alguma função com este rosto aqui, em que alfa e beta são números reais. Qual é? Depois eu tenho que ver quais são as contas. Mas o que eu quero dizer é que as derivadas, ela não saia muito desse mundo, vamos dizer assim. Então, posso derivar quantas vezes quiser que eu estou ali dentro. A mesma coisa para a cosseno de kx, né? Tá sempre nesse mundo. Se a gente derivar a exponencial de kx, sempre vai estar no mundo da exponencial de kx, vamos dizer assim. O r de x igual a x ao quadrado exponencial de x, se eu derivar várias vezes, posso ter dificuldade para derivar, mas eu tenho certeza, aí tem que pensar um pouquinho no porquê, mas ela vai ser uma função desse tipo. E posso trocar o x por exemplo, 2x. Vai dar a mesma coisa em que o ABC tem que ser determinado de algum jeito. Mesma coisa com o exponencial de x cosseno de x, porque o que nós vamos ter é que a derivada dela, qualquer ordem que a gente escolher, é a vezes exponencial de x cosseno de x, mais b vezes exponencial de x seno x, em que a e b são constantes que eu tenho que determinar. Vai ter que fazer muita conta? Vai, mas eu sei que está nesse mundo, vamos dizer assim. Bom, então, então é importante dizer quais são os não exemplos, para a gente entender um pouco o que eu quero dizer com as derivadas serem cíclicas, né? A primeira não exemplo é esse aqui, ó. R de x igual a 1 sobre x. Por quê? Porque toda vez que eu for derivando, então vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Aí quando eu derivar novamente é 2 sobre x ao cubo. Quando eu derivar novamente vai ser menos 6 sobre x à quarta. Então o que a gente está vendo é que os termos aqui do denominador sempre estão aumentando. Ou seja, eu não estou num espaço assim A, B, C, D, E, F, por exemplo, algumas constantes, e falar todas as derivadas estão nesse mundo aqui limitado, vamos dizer assim. Eu sempre vou ter que acrescentar, vamos dizer, um novo gerador, né? Toda vez que eu for derivando, eu vou ter que acrescentar algum outro termo, o an mais 1, por exemplo. Pelo mesmo argumento, ln de x não está parte dos coeficientes a determinar, não tem essa parte, vamos dizer, cíclicos, vamos dizer assim. O r de x igual a exponencial de x ao quadrado também está longe de ter algum padrão na derivada. Por exemplo, se a gente ficar derivando várias vezes, eu não sei quem é, mas vai ser um polinômio vezes exponencial de x ao quadrado, em que o polinômio, o grau sempre vai aumentando. Eu aconselho derivar só para ver que vai sempre aumentando um grau, né? Então ela não está permanecendo dentro de uma caixinha de derivadas, né? Vamos dizer assim. E o secante de x, bom, se eu pedir a derivada quarta aqui, você vai fazer muita conta e provavelmente vai errar a conta.
As contas são realmente complicadas para a derivada de secante virou secante vezes tangente, aí a derivada vai ter que fazer uma regra do produto e vai piorando cada vez mais, né? Então, então isso aqui são os não exemplos, tá? E por que a gente precisa, vamos dizer assim, desse padrão, vamos dizer, cíclico das derivadas, tá? Quem gostar de definição formal, né? R de x é uma função em que todas as derivadas, como que é? A combinação linear de R de x com todas as suas derivadas é um espaço vetorial de dimensão finita bem, dentro do espaço das funções. Quem gosta de definição precisa, mas não precisa disso aqui tudo não. Tá? O que a gente precisa é reconhecer que tem que ter padrão nas derivadas. Só e esse padrão ser cíclico. Então, vamos fazer um exemplo só para vocês entenderem a ideia. Primeiramente, a gente quer encontrar só o y particular, tá? O y da homogênea a gente sabe, é C1 exponencial de x mais C2 exponencial de menos x. E a gente quer agora usar o coeficientes a determinar para fazer essa função aqui, para resolver a CDO. Então, primeiramente, a gente podia usar redução de ordem, variação de parâmetros, outros métodos que dá a fórmula. Só que esses métodos essencialmente vai pedir para você integrar uma função do tipo x ao quadrado vezes exponencial de x, que vai ter que ser feito por partes e dar um trabalho, né? Então, qual é a sugestão que a gente faz? Olha, primeiramente, olhou esse tipo de função, a gente tem como intuir qual é a solução de uma função particular, pelo menos uma delas. Então, se a gente for pensar um pouquinho, a gente vai caçar um y particular de qual forma? Bom, tem que ser polinômio, vamos dizer assim. Aí qual o grau do polinômio? Aí você vai olhar, a constante não funciona, linear também não funciona, porque no linear aqui só vai ter grau 1 e aqui grau 0, nunca vai ser x ao quadrado. Aí a gente olha, então grau 2, opa, grau 2 parece que funciona, mas sei lá, não percebeu que funciona. Então vou tentar um grau 3 aqui, né? Só para vocês verem que é razoavelmente robusto o método, né? Então vamos procurar uma função desse tipo, com ABCD, em que o ABCD são os coeficientes a determinar para resolver o y particular. Então nós temos que o yp, se me permitir, eu já vou derivar duas vezes, porque não tem a primeira derivada, ela vai ser 6ax mais 2 vezes b. E o que a gente vai ter que fazer, olha, a gente vai querer que x ao quadrado é igual a y' de p menos y de p, e vamos substituir essas expressões todas. Então, vai ser 6ax mais b menos ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. E o que a gente quer é que isso aqui tudo seja igual para todo x real, ou seja, temos um polinômio na parte direita, a princípio de grau 3, né, dependendo se o a é zero ou não. Na parte esquerda só tem um polinômio de grau 2. Então o que a gente vai ter que resolver no fundo? Olha, vamos ter que resolver, olha, primeiramente, deixa eu só fazer mais uma linha. Isso aqui vai ser igual a menos ax ao cubo menos bx ao quadrado mais 6a menos c vezes x mais b menos d. Tá, essa aqui é a nosso coeficiente que a gente tem que determinar e falar que isso aqui tudo tem que ser igual a x ao quadrado, né? Então, o que a gente tem que ter? Olha, primeiramente, nós temos que ter menos a é igual a zero. Vamos ter agora que esse b seja igual a isso aqui, né? Então, menos b tem que ser igual a 1. Deixa eu apagar esse aqui que parece ter um sinal de menos. Esse aqui tem que ser zero. 6a menos c é igual a zero. E esse b menos d também tem que ser igual a zero. E b menos d é igual a zero. Então, o que concluímos? Primeiramente, a é igual a zero, b é igual a 1, c é igual a zero, e é b mesmo? Eu errei alguma coisa. É 6a, 2b aqui, né? Então, é 2b menos d. E eu sei que d só pode ser igual a... Deixa eu ver. Opa, b é igual a menos 1. Então, d é igual a menos 2. Tá, então deixa eu botar aqui um 2b aqui.
Tá? Então, o que que nós temos? Olha, um y particular é exatamente menos x ao quadrado menos, deixa eu botar em outra cor, o y particular, ele é menos x ao quadrado menos 2, e, portanto, o y geral, né, a solução geral, ele é dado pela solução da homogênea, C1 exponencial de x, mais C2 exponencial de menos x, mais a solução particular, menos x ao quadrado menos 2. E acabou. Então, repara, tem um pouquinho mais de conta, porque eu não percebi que o grau era 3, era 2, na verdade, eu tentei uma coisa de grau 3, mas essencialmente deu pouca conta, deu um sisteminha razoavelmente rápido de resolver. Tá melhor do que integrar por parte x ao quadrado exponencial de x, por exemplo. Além disso, tá bom, mas a gente vai precisar de mais uma ferramenta muito importante, que é o que a gente chama de princípio da superposição. Tá? Então, o que eu quero dizer é que coeficientes a determinar é bem limitado, mas a gente consegue usar em conjunto com outras ferramentas, vamos dizer assim, com outros métodos, que é tanto a variação de parâmetros como a redução de ordem. Então, o que diz o princípio da superposição? Suponha que y1 yp1 é uma solução particular dessa EDO aqui, e o yp2 é a solução em que a parte homogênea são iguais, e temos uma outra função particular. Então, é uma continha direta, tá? É que o yp1 mais o yp2 é solução da mesma parte homogênea com R1 de x e R2 de x somados. Tá? E por que isso aqui é importante? Então, um exemplo bem rápido para a gente terminar a aula é o seguinte: considera y' menos y igual a x ao quadrado mais exponencial de x. O que a gente vai fazer, essencialmente, é quebrar em duas DOs, né? y' menos y igual a x ao quadrado e y' menos y igual a exponencial de x. E o importante é que o problema que eu escolhi o exponencial de x é que ela é solução da homogênea associada. E como que ela é solução da homogênea associada, em geral, isso aqui é uma dica minha, que não é interessante usar coeficientes a determinar. Não é a melhor estratégia, vai dar conta. Tá? E qual é a minha sugestão? Minha sugestão é resolver y' menos y igual a x ao quadrado. Esse sim via coeficientes a determinar, dá pouca conta, tem polinômio. E y' menos y igual a exponencial de x pode ser feito tanto via redução de ordem como variação de parâmetros. Eu costumo mais usar a redução de ordem. E depois utilizar o princípio da superposição. O coeficiente a determinar é possível resolver? É. Tá? Só para avisar, a solução particular que a gente já fez em outra videoaula é exatamente x exponencial de x sobre 2. Tá? Então, só para avisar, foi feito. Eu vou deixar um card. Tá? E a gente usou redução de ordem. Mas é possível em alguns lugares ensinar coeficientes a determinar e falar que se não funciona exponencial de x, multiplica por x, tenta procurar alguma coisa do formato a vezes x vezes exponencial de x. Tá? Eu não gosto muito disso não, mas fica ao gosto de cada um. Eu, particularmente, quem quer usar coeficientes a determinar para tentar resolver isso, eu sugiro fortemente, deixa eu até botar aqui, na verdade, a evolução, vamos dizer assim, um passo um pouco mais robusto, que é o método dos aniquiladores ou dos anuladores. Tá? Quem quiser resolver. Eu ainda sugiro fazer via redução de ordem. Mas quem quero fazer coeficientes a determinar, quero saber qual é a função que eu devo procurar. Tá? Temos uma aula já disso, de métodos anuladores, vou deixar um card, para vocês verem como que funciona o procedimento, essencialmente. Tá? Só que vai precisar de EDOs de ordem superior. Mas enfim, ordem 3, ordem 4, assim vai. Né? Mas enfim, o que nós temos, então, a solução geral é o seguinte. É a solução da homogênea, C1 exponencial de x mais C2 exponencial de menos x, mais a solução que é particular, que a gente já fez lá em cima, né? Menos x ao quadrado menos 2,
e mais essa solução que foi feita em outra videoaula, que é a solução da EDO y' menos y igual a exponencial de x, pelo menos uma solução particular. E a solução geral é dada por essa expressão aqui toda, em que isso aqui é uma solução particular. Então, isso que é interessante. Coeficientes a determinar, você faz mais rápido um lado, e depois você usa outro método também para fazer mais rápido. Você não precisa só. O princípio da superposição, ele diz que não precisa só resolver via um método. Você resolve um de um lado e resolve com outro método o outro. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula.